Boa noite, pessoal. Eu sou o Wilker Boa noite, pessoal. Aqui é o William. e nós estamos aqui para a nossa primeira gravação, nossa primeira entrevista com o nosso pastor, que tem 22 anos já de, de bagagem, assim dizer, de experiências nessa vida de pastorado, entre grupo de jovens, o pastorado mesmo em si. A gente gostaria que ele contasse um pouco das suas experiências, das suas vivências, dos seus projetos, como foi para ele todas as mudanças que ele teve na vida dele e como ele chegou até aqui depois de tudo isso que ele viveu. E pode se apresentar, pastor. Olá pessoal, eu sou o pastor Abraão Samir, né? Sou pastor hoje na Igreja Celebra e é um prazer e é uma honra estar aqui com vocês hoje para a gente ter esse momento de descontração, de respostas, tirar as dúvidas de vocês, preparar, contar um pouquinho da nossa história, da nossa bagagem, porque muitas vezes quando a pessoa ela chega na igreja, ela vê a imagem do pastor, ele acha que a gente não tem nenhum problema, que quando vê o carro do pastor, olha que carrão que o pastor tem, acha que o pastor tá pegando dinheiro da igreja, que é mil maravilhas, mas realmente o verdadeiro pastorado ele requer algumas renúncias, ele tem alguns sacrifícios. E eu digo para você que é sacrifícios diários que precisa ser feito. E eu quero responder aí todas as perguntas que você, até polêmica, né, que surgir aqui na nossa entrevista de hoje. Começar então com a pergunta, começar desde o princípio. Queria que o senhor compartilhasse conosco. Como foi o início para o senhor? Com quantos anos que o senhor começou? Como foi o ponto inicial? O que que tocou? Como foi o toque do Espírito Santo no senhor? O que foi o primeiro passo para o senhor para Deus? Se foi através de alguém? Se partiu do senhor? Como que foi? Essa pergunta assim, é muito legal, né? Como foi o princípio, né, da conversão, o princípio do conhecimento de Jesus e da chamada ministerial. Minha mãe, ela sempre foi da igreja, berço evangélico. Eu cantava no ministério, na realidade eu tocava no ministério da Igreja Batista Betel. Comecei ali aos 8 anos de idade, eu tive uma oportunidade acho que é 8 anos, se eu não me falha a memória. Logo pequeno eu tive uma oportunidade de fazer uma pregação. Minha primeira pregação foi no Deus Proverá. Eu já tinha descido as águas do batismo e assim, não foi aos 8 anos não, eu tô falando datas erradas. Eu sou uma pessoa muito ruim de guardar datas, viu, gente? Vocês vão ver. Mas vamos lá para o principal, né? Logo eu batizei cedo, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu tive a minha primeira pregação já como criança, mas eu nunca quis o pastorado. Eu nunca quis pregar, nunca quis ser pastor. A minha vontade principal era cantar, eu queria ser um levita, né? Porque eu já cantava aos 3 anos de idade com a minha mãe na igreja. E assim, e a minha primeira visitação do Espírito Santo foi na Igreja Betel, num culto de criança, né? Que eu me lembro até hoje, foi um momento assim muito, muito lindo, que nós estávamos cantando num coral de criança, a gente estava cantando a música Hosana, Hosana ao nosso Rei, e eu fazia o anjo, eu tinha a asinha de anjo e entrando na igreja, e aquela canção Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aí veio aquele fogo queimando assim, as lágrimas começaram a descer, eu não conseguia me conter. Essa foi a primeira visitação do Espírito Santo. A segunda visitação do Espírito Santo foi num retiro de jovens. E eu gosto muito de retiro de jovens, a gente vai preparar o nosso retiro de jovens aqui na Celebra. E eu gosto muito de retiro de jovens porque o meu segundo encontro foi lá. No momento de oração, no momento de busca, de quebrantamento, aquele fogo, aquela presença maravilhosa do Espírito Santo queimando dentro
do coração. E isso começou a desenvolver dentro de mim, mas ainda não desenvolvia o desejo da pregação, mas o desejo de servir ao Senhor, de tocar na igreja. Aprendi bateria, tocar um pouquinho de bateria quando eu era pequeno, mas assim, esse desejo de pregar realmente, de ter a palavra, de ser um pastor, eu nunca surgiu assim tão forte no meu coração. Não foi de imediato, né? Não foi no começo. Ele veio com o passar dos anos, né? Com o passar dos anos ele foi acrescentando. Na proporção que a gente vai sendo útil ao Senhor, não importa onde o Senhor não importa onde o Senhor nos coloque, mas no momento que nós estamos à disposição do Senhor, o Senhor ele vai nos moldando, ele vai nos lapidando, ele vai nos preparando e ele vai nos colocando aonde ele tem para nos colocar. Então assim, eu não tinha essa pretensão, até eu falei, nunca imaginei estar na direção de uma igreja, eu nunca imaginei assim, eu falar, eu quero ser pastor. Inclusive, quando eu descia para a igreja, as pessoas falavam, os vizinhos falavam, lá vai o pastorzinho descendo. Eu falava, não sou pastor não, eu não quero ser pastor. Então... E é totalmente contra a vontade, né? A ideia era uma e Deus foi lá e colocou em outra... Perfeitamente, totalmente contra a vontade de Deus. Então, esse foi a primeira visitação, o primeiro começo que a gente teve com a presença do Espírito Santo. Então, eu comecei cantando, tocando, e assim, em nenhum momento eu tive a primeira pregação, mas nessa primeira pregação me deu um frio na barriga, um gelo na barriga que eu lembro até hoje qual que foi, porque a sensação foi muito, muito forte. Foi Deus proverá, né? Deus proverá para si o cordeiro de Abraão. Fiz um esboço enorme de 4 folhas e acabei não usando nenhuma delas. A nossa também, né? Que a gente imagina que vai ser uma coisa, tipo, vai tomar o tempo do culto inteiro e acaba sendo, tipo, curtinho. A gente acaba entregando menos do que a gente esperava, né? Mas acreditando que a mensagem ela foi entregue para quem precisava ouvir, né? Mas é sempre aquela expectativa de ser muito grande e é sempre bem pouquinho, assim, bem curtinho. É porque o Espírito Santo de Deus ele vai moldando, né? E a gente vai entendendo que esse amadurecimento ele vai acontecendo. Muitas coisas na minha vida dentro de mim, ministerialmente, eu tive que abrir mão, eu tive que permitir ser moldado pelo Espírito Santo, para que assim, se nós não permitirmos ser moldados pelo Espírito Santo, a gente não consegue alcançar aquilo que ele tem pra gente, né? Sim. O senhor tocou num ponto, né, sobre amadurecimento. Tirar uma dúvida com o senhor. Na fase de amadurecimento espiritual do senhor, qual que foi a maior dificuldade que o senhor teve? Seria o orgulho? Seria você mesmo? Seria outras coisas? Seria terceiros? E como que o Senhor venceu isso? Olha, essa pergunta assim, é até legal de fazer, porque eu acho que eu acho que de toda pessoa que tem o chamado para ser pastor, eu acho que tem esse negócio, né? Esse entrave que eu acho que eu luto até hoje com as pessoas que estão do meu lado. É uma sina que me segue, mas eu acredito que aquilo que... É por isso que eu digo assim, naquilo que você foi liberto, você vai conseguir libertar outras pessoas. E você perguntou qual que foi o entrave, qual que foi a situação e como eu venci. Foi o orgulho, realmente. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Tipo, eu não aceitava conselho, eu não aceitava orientação, eu não aceitava que outras pessoas pudessem me dar... Eu não gostava de ser repreendido, eu não gostava de bronca, né? E pelo fato de eu não gostar de ser repreendido, pelo fato de eu não gostar de receber bronca, vou dizer para você que eu fui a pessoa que fiquei mais de banco na igreja. Toda semana tava lá o Abraão sentado de banco, ou porque estava no meio de fofoca, ou porque usavam o meu nome, eu entrava de gaiato na situação, Abraão de banco, Abraão de banco. E o processo para uma pessoa que tem o orgulho dentro do coração é muito difícil, porque não é Deus que vai moldar,
O orgulho não adianta eu ficar orando, Deus tira o orgulho de mim, Deus tira o orgulho de mim, Deus tira o orgulho de mim, porque isso não é algo que Deus ele vem tirar. Porque o orgulho ele está entravado no caráter da pessoa. E como ele está entravado, ele está no caráter da pessoa, é uma ação dela ser quebrantada. É uma ação ímpar. É eu que preciso agir com humildade. É eu que preciso me submeter. É eu que preciso agir para não aceitar com que o orgulho domine a minha vida. E o Senhor ele utiliza sim formas muito dolorosas para quebrar o orgulho em nós. E essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor, se Deus ele permite a pessoa ir até o fundo do poço, né? Para que esse orgulho seja quebrado. Ou não, ou eu estou enganado. Na realidade, Deus ele não leva a pessoa ao fundo do poço, ele quebra a pessoa em cima do poço mesmo. É tipo aquela, assim, mas você perde... ele permite que a pessoa, o próprio orgulho da pessoa, vamos dizer, a pessoa ela passe vai passar por dificuldade, situações. vai passar por lutas, só que ele permite que essas lutas aconteçam para justamente ela se quebrar. A gente não fala muito, que quando a gente fala em luta, claro, é uma luta que a pessoa ela tem contra o seu ego, contra o seu orgulho, mas a Bíblia ela fala lá no livro de Jeremias, se eu não me engano, ele fala assim, ele fez a ferida e ele a ligará. E descia a casa do oleiro. Está lá no livro de Jeremias, Jeremias 18, descia a casa do oleiro e eis que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou na mão do oleiro. Então, voltando no pontinho anterior, só para explicar isso. O vaso, ele se quebrou. Não foi Deus que quebrou o vaso. Ele se quebrou. E pôde o vaso fazer outro. E o Senhor, ele também fala em relação a isso no mesmo livro de Jeremias, sobre o vaso que quer mandar no oleiro. E o Senhor, ele dá uma repreensão, fala assim, peraí, não sou eu o oleiro e você é o vaso, o barro? É você que manda no oleiro ou o oleiro que faz o vaso conforme ele quer? Então, até a pergunta que você tinha dito, Deus ele faz a gente descer ao fundo do poço para ele nos quebrar? Não, ele quebra a gente sem a gente descer no fundo do poço. A pessoa ela só desce no fundo do poço se ela não permitir com que ela seja tratada, moldada e ensinada. Pois está escrito que o orgulhoso, o soberbo, ele vai ser quebrado sem que haja cura. Então, o descer ao fundo do poço, esse é o passo, é o último estágio eu vou dizer assim, é o último estágio da pessoa ela aceitar entrar na escola do Espírito Santo. Entende? Então, assim, é o último estágio, Deus está falando, está quebrando, está vendo situações que está confrontando, porque é por isso que eu falei para vocês que não é luta, é um confronto. Porque quando falamos de luta, o brasileiro ele tem o conceito de luta, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma luta. Ele no conceito de que Deus vai ajudar essa pessoa a sair da luta. Entende? Mas o conceito de confronto não é que Deus vai te ajudar, é porque é o próprio Deus que está permitindo você ser confrontado para que você possa ser quebrado e refeito. Porque nós viemos de uma cultura, viemos de um jeito, de um aprendizado. Vamos pegar o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele usava o primeiro nome dele. E ele era um homem muito orgulhoso, porque ele tinha domínio, ele tinha autoridade, mas o Senhor fez ele cair do cavalo. Agora imagino eu, que para ele cair do cavalo, quantas vezes o Senhor já não tinha falado com ele? Quantas vezes o Senhor não tinha usado outros pregadores para mostrar que aquelas ações que ele estava tendo eram ações erradas, de orgulho, de soberba, queria, sei lá, mas ele não ouviu e o Senhor teve que o derrubar do cavalo e teve que cegá-lo. Esse é o fundo do poço. Tipo assim, ele vai... você pediu força, ele vai te dar situações para que você trabalhe isso e você seja forte.
É né? que É mais ou menos nessa proporção, né? Seria mais ou menos isso. É como tipo, a gente pede para que ele quebre o nosso orgulho, mas ele vai dar situações para que nós mesmos quebramos esse orgulho, seria? Ou não? Perfeito. Então, assim, vamos. É que a gente está falando de, por exemplo, a pessoa ela pede paciência e Deus ele dá situações que faz com que ela venha a aprender a ser paciente. Isso faz sentido, ele pode se encaixar aqui na conversa, aqui no nosso debate, né? Ou nossa entrevista. Mas eu vou um pouquinho mais profundo, porque quando Deus ele quer usar uma pessoa orgulhosa, essa pessoa, ele mesmo matricula essa pessoa. Eu quero usar você. Quando ele escolhe, não tem como. É. Pra onde ir, né? Eu quero usar você, então eu vou dar porrada em você. A Bíblia ela fala aqui, nós vimos no Mateus 4, ele fala, e foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus acabou de sair do batismo, sabe? E quando a gente não lê a Bíblia direito, a gente acha que depois do batismo vai ser 1000 maravilhas. Nada. A gente acha que, descer as águas do batismo, agora sou de Deus, o diabo não vai vir contra a minha vida, eu tenho autoridade, agora sou parte do reino, Não vou ser glória, tentado. não vou ser tentado, Não vou passar por dificuldade. não vou passar por dificuldade. É aí que começa o novo nascimento. Porque todos os dias nós estamos nascendo de novo. Porque todos os dias nós estamos sendo moldados. As águas do batismo foi um ato simbólico de fé. Mas o ato da transformação e do molde é no momento que você permite permite que a velha criatura morra e que nasça uma nova criatura. Para José, ele assumiu o trono, ele teve que ser escravo. Sabe por quê? Porque José era orgulhoso. José era orgulhoso. Eu vou dizer para vocês por que José ele era orgulhoso. Porque ele era o filho da velhice, ele era um menino mimado e o pai amava muito ele. Então assim, esse sentimento estava impregnado e esse sentimento de orgulho gera raiva em outras pessoas. Então ele teve que, se ele assumisse o trono do jeito que ele estava, se ele assumisse o trono lá do governo, do jeito que ele era jovem, ele tinha Às vezes destruído muita coisa. destruído tudo, acabado com tudo, matado todo mundo. Então a gente consegue ver a promessa, mas faz muito tempo que eu estou escrevendo esse livro, tem que terminar ele. Plano, propósito, até você é o plano, propósito e esqueci. É plano, propósito e é um outro nome lá que faz com que mostra que José ele teve que passar pelas 3 fases para que ele pudesse assumir o que Deus havia sonhado para ele. Então, tratando do orgulho, eu era sim, respondendo a pergunta, eu era uma pessoa muito orgulhosa, mas eu tive que permitir ser quebrantado. Eu me lembro de um dia, de um pastor ter pedido para mim evangelizar com outro pastor. Isso eu guardo bastante. Eu não gostava desse pastor. Você tem afinidade, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas eu não tinha afinidade com aquele pastor porque eu achava ele uma pessoa muito chata. Mas era uma pessoa super humilde, conversava com todo mundo. Ele era áspero. Mas não é pelo fato dele ser uma pessoa áspera que era uma pessoa que não era uma pessoa de Deus e uma pessoa que não poderia agregar alguma coisa na minha vida. Que não era uma pessoa usada. Né? Eu criei uma barreira, eu criei um bloqueio. E o pastor, ele falou assim, Abraão, vai lá evangelizar com ele. Eu falei, não vou. Eu não gosto dele. Eu falei, eu não vou, eu não gosto dele. E o pastor falou assim, então você vai pegar as suas coisas e você vai sumir daqui. E ele usou essas palavras. Porque para a obra você não presta. Forte, né? Será que a gente está... Palavras árduas.
Será que a gente tem essa estrutura para ouvir isso? Será que nós estamos preparados para ouvir isso? E diante disso fazer uma escolha? E eu já tinha colocado no meu coração, para minha casa eu não volto mais, porque eu escolhi ser um pastor, eu escolhi fazer o pastoreio. Já tinha voltado 2 vezes. Meu ministério começou em Cambé, no Paraná. Eu já tinha morado na igreja aos 13 anos, 13, 14, 15, 16, eu já estava morando na igreja. Eu morei esses 4 anos na igreja, sozinho. E com outro pastor, mas depois esse pastor foi embora, ficou eu sozinho na igreja. Tive bastante experiências em relação a isso. Então assim, porque essa foi a minha escolha, minha mãe havia permitido, autorizado. E eu já tinha voltado umas 2 vezes para minha casa. Trabalhei em um supermercado. Porque eu fiquei com raiva de Deus. E aí Deus falou, não, você vai voltar, porque eu tenho um chamado para ti. Não ouvi uma voz, mas ele foi gerando os caminhos. E o fogo queimou dentro do meu coração, num violão, tocando. Um dia eu sentado lá, esperando a minha mãe terminar de um curso que ela acompanhava ela, porque ela desce das escadas, olha para mim e falou assim, antes do seu aniversário, você vai voltar para a obra. Profetizando. Eu falei, não quero saber de obra, não quero saber de nada, eu vou para o Canadá. Eu já estava com o passaporte comprado, cabelinho liso. Meio emo. Já estava preparado para ir para o Canadá, eu só precisava de 150 horas de francês. Como vous appelez-vous, pardon, monsieur, como ça va, très bien, je n'ai pas. Só precisava de 150 horas de francês. Mas aí o fogo queimou. Num violãozinho de café com pão, o pessoal ensaiando na igreja, eu esperando. Depois que minha mãe já havia alguns dias profetizado. E aí eu escolhi voltar a fazer a obra. Foi uma decisão minha. Porque eu tive que quebrar o meu orgulho. Porque os pastores falavam assim, traz o Abraão lá, porque o Abraão canta. Ou chama o Abraão de volta, a gente sabe que ele faz a obra, cadê o Abraão? Eles me perguntavam e eu falava, não quero saber deles não, esse cara é chato, né? Então assim, e até aconteceu um fato interessante, que eu falei, agora eu vou me largar no mundo, né? Aí aqui em Londrina tinha uma balada, não é da época de vocês, não sei, chamada Subjoy. Sim. Você lembra dessa? Lembro dessa. Eu sou muito Nunca novo. fui. Você é muito novo. Quando ela fechou, eu era muito novo. Então. E aí eu falei assim, eu vou hoje lá e eu vou ficar com um monte de gente, com um monte de menina, e eu não quero saber mais de igreja. Revoltado. Aí eu cheguei lá, desci do ônibus, fechado para reforma. Glória a Deus. Não era pra acontecer. Nunca mais abriu, tá reformando acho que até hoje. 2025. Mas eu tive que tomar essa decisão. E aí eu entrei no meu quarto e eu falei assim, pra minha casa eu não volto. Aí uma voz falava aqui no meu ouvido, na minha mente, aquela guerra. Então, volta pra sua casa. Aí outra voz falava assim, vai lá evangelizar com ele, quebra teu orgulho. E eu ficava dentro de mim, eu falei, eu não vou com ele não, o cara é chato. Vai pra sua casa então. Você não quer evangelizar com ele? Volta pra sua casa. Eu falei, não. Aí veio algo, mas você não falou que você não ia mais voltar para sua casa? Não é uma voz, é algo, é um sentimento. E eu falei, verdade. Peguei o ônibus, aí eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não vou pedir dinheiro pro pastor para ir. Na época a passagem era R$2, a passagem de ônibus. Falei, eu não tenho dinheiro para ir. Aí veio aquele sentimento assim, bate a mão no bolso. Quando eu bati a mão no bolso assim, tinha R$2 dentro do meu bolso. Era dinheiro para mim. Passagem. O valor da passagem. Aí eu peguei o ônibus, era só de ida. Não era de ida e volta não, era só de ida. Aí eu peguei o ônibus, cheguei lá, o pastor estava dobrando o jornalzinho assim, o pastor Irã, estava dobrando o jornalzinho. Aí ele, Abrão, você veio? Eu falei, pastor, eu vim aqui pedir perdão pro senhor.
No momento dessa guerra, uma voz falava assim, pede perdão pra ele. Eu não vou pedir perdão pra ele. Então volta pra sua casa. Falei, pra minha casa eu não volto. Aí ficava, então pede perdão pra ele. Falei, perdão pra ele eu não vou pedir. Aí ficava, volta pra sua casa. Falei, pra minha casa eu não volto. Essa guerra mesmo, né? Você quer? Você não quer? Então você volta pra sua casa. Falei, pra minha casa eu não volto. Então você tem que pedir perdão, porque o pastor falou que pra obra você não presta. Só existe Você um meio caminho. que ficou sem saída. E aí eu tomei a decisão, falei, não, vou lá, cheguei, pastor, me perdoa, eu não queria vir evangelizar pro o senhor é muito chato, mas peço perdão pro senhor, tô aqui. Você falou com essas Falei palavras? com essas palavras. Foi. Falei, mas eu tô aqui, sou teu servo, quero ajudar o senhor, o que a gente pode fazer? O que eu posso auxiliar? Falou, não, Bruno, ajuda eu a dobrar aqui, vamos dobrar o jornal e vamos evangelizar lá, né? Falei, beleza, pastor, dobramos ali, aí tinha quebrado já, a alegria veio, saímos de porta em porta, evangelizando, entregando o jornalzinho, irmãos, ó, vai ter culto aqui na igreja e tal, e tal. Aí chegou a noite, cheguei pra sede com o pastor, que nós morávamos na sede. O pastor olhou pra mim e falou assim, mas eu não mandei o Abraão embora? Eu não falei pra você que pra obra você não presta? Aí o pastor Irã, ele interviu, ele falou assim, não, pastor, ele foi evangelizar comigo. Ele foi lá, pediu perdão e foi evangelizar. Ele falou assim, agora você pode ficar, porque você mostrou um caráter de Deus. Então assim, o orgulho, eu tive essas situações. E aí, respondendo a outra parte da pergunta, e como que eu venço? Quando você se torna uma pessoa humilde, quando você se quebra, você se quebranta. E muitas vezes você tomar uma ação dessa vai te ferir, vai te machucar, e é isso mesmo. Eu prego aqui que nós não estamos na obra para ser, nós estamos na obra para ser, nós estamos na obra para ser ferido mesmo, para a gente ser confrontado, porque o evangelho é mudança e nós precisamos dessa mudança. E quando a mudança total acontecer na minha vida, ele me recolhe. Senhor, eu preciso mudar muita coisa ainda. Não tá na hora. Não tá na hora, tô verde. O que eu acho muito interessante que ouvindo o senhor falar é que o senhor comentou que após o senhor quebrar esse orgulho e pedir perdão para ele, veio um momento de alegria no coração do senhor. E é algo que eu acho muito, muito legal, assim, que quando nós quebramos o orgulho, logo após esse momento vem a alegria no nosso coração, mas quando não tomamos essa decisão e deixamos o orgulho ainda continuar no nosso coração, é quando o inimigo continua fermentando na nossa cabeça. E é onde a gente fica mal ao invés. Então a gente acha que é dono da razão, mas isso só joga a gente mais para baixo ainda. Mas quando a gente resolve quebrar o orgulho, resolve perdoar, a alegria vem no nosso coração. Isso eu acho muito legal. Eu ouvi o senhor falando essa parte, eu me coloquei também em algumas situações que aconteceram comigo e me identifiquei bastante. E é uma coisa assim interessante realmente de falar, porque enquanto eu não senti essa alegria, porque ainda existe algo dentro de mim, existe um orgulho, um ego, um demônio ainda que está tendo domínio da minha mente, do meu coração, porque quando a alegria vem é a presença do Espírito Santo que você tomou a decisão certa. E essa é a decisão certa. Ele é esperto. Ele é expert, Satanás é expert em orgulho. Ele foi expulso do céu porque ele não se submeteu à ordem e ele queria se tornar maior do que Deus, né? Então assim, esse foi um dos momentos, é por isso que eu falo que lidar com pessoas orgulhosas, eu digo que é a macina, porque quanto mais a gente fala, Senhor, aparece, mas porque a gente já passou por isso. E para uma pessoa que está enfrentando esse problema, dar ouvido para aquela pessoa que teve a experiência e passar pelo mesmo caminho, vai amenizar o sofrimento dessa pessoa, porque se ela não quiser viver, vamos dizer, o caminho de experiência, ela vai sofrer com aquilo e ela vai dar murro em ponta de faca. Entende? É como você passar por um labirinto, você sofrer anos naquele labirinto e você decorou o caminho daquele labirinto, você sabe qual é a saída, o caminho para sair do labirinto,
E outras pessoas que entram nesse labirinto, você fala, ó, vai por aqui, direita, esquerda, reto, vira. Então, como uma luz. Como uma luz, você vai guiando a pessoa. Mas o orgulho faz com que a pessoa fale, eu não vou traçar esse caminho porque eu sei o que eu faço. E aonde ela bate, se machuca, até, como nós falamos, ela é jogada no fundo do poço, que é o último estado que Deus ele vai dar uma oportunidade para ela entrar nessa escola do Espírito Santo. E se ela não entrar, se ela não fizer, aí a Bíblia ela fala que ela vai ser quebrada sem que haja cura. E o que é esse ser quebrado sem que haja cura? É só um momento de arrependimento, dela pedir perdão e o Senhor recolhe para que a alma possa ser salva. Mas ela vai, mesmo assim, ela vai prestar conta daquilo que ela deixou de fazer. Que esse é o mais grave. O prestar conta daquilo que a gente não fez. Das almas que poderiam ser ganhas. Então, esse foi alguns momentos da minha vida ministerial. Que eu tive que lutar contra esse orgulho. Tive que lutar contra o medo. Uma outra coisa que você perguntou, qual é a outra coisa que você teve que lutar? Contra a dúvida. Eu tive que lutar contra a dúvida. E qual era a dúvida? Será que eu fui chamado? Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que Deus ele quer da minha vida? Então eu tive que lutar contra esta dúvida. Será que é para mim ser pastor mesmo? Porque eu estava ali somente para ser um levita. A palavra foi assim, eu estava no culto, abrindo o culto, o pastor apareceu na galeria, na galeria que tinha uma porta. A esposa do pastor olhou e falou assim, pastor, você, a Bíblia, você pregar, dizendo que o pastor estava mal e não conseguia pregar. Falei, amém? Eis-me aqui, né? Se não tem ninguém, tem eu, né? E aí eu fui lá, falei, Senhor, e agora? Pastor, então qual foi a preparação da mensagem? Eu não tive nem caminho para chegar ao altar, porque eu já estava no altar. Você não teve esse momento? Eu não tive um momento de falar, estou saindo do escritório pastoral em direção ao altar e esse caminho até o altar eu vou esses fazer segundos esse segundo eu vou fazer de pensamento. Minha preparação. Não, minha preparação foi ali mesmo, cantando uma canção e falando, Senhor, o que eu prego? E fluiu. A partir daí começou a despertar esse desejo na pregação e aí eu comecei a pregar. Assumi um culto, meio-dia era o meu culto, depois 5 horas da tarde e Deus começou a preparar, a capacitar. Mas a maior escola não é você estar pregando, a maior escola é você estar se submetendo ao serviço. É você aprender a ser servo. Porque quanto mais servo você for, mais pastor você é. Esse é forte, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui por este momento. Creio que muitos de vocês ainda têm muitas dúvidas e curiosidades sobre a jornada do nosso pastor. A gente vai deixar para parte 2, que vai ser lançada semana que vem. Não percam. Exatamente. Peço que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Ficam com Deus. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Até mais. Obrigado.